Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Bíblia em Foco. Quero cumprimentar a todos na paz e na graça do nosso Senhor. Nosso objetivo é trazer para vocês algumas reflexões de temas de diversos assuntos que encontramos na Bíblia, lembrando sempre que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E hoje eu quero trazer uma reflexão para todos vocês que com certeza vai ajudá-los a enfrentar os seus problemas de uma maneira bem diferente. O tema de hoje é: quem é o Deus em que nós cremos? E a grande pergunta é como enfrentar os nossos problemas. O texto que eu quero ler é o Salmo 91. É um salmo bastante conhecido e eu sei que é um salmo que muita gente conhece, porque em algumas casas, às vezes eu entrei, na entrada havia uma Bíblia aberta e na maioria das vezes o salmo que estava ali era o Salmo 91. Porque é um salmo que exalta a grandiosidade de Deus e também é um salmo que fala sobre livramento. O Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Esse salmo fala, além de libertação, de segurança, ele exalta o nome do nosso Deus. Ele mostra quem é o nosso Deus. E eu pergunto: quem é o Deus em quem nós cremos? Se nós pudéssemos responder essa pergunta, com certeza nós saberíamos lidar com as nossas dificuldades de uma maneira muito diferente. Os nossos problemas seriam encarados de uma maneira mais confortável, porque Ele é onipotente, segundo está no Salmo 91, ou seja, sua força não se pode medir e o seu poder está em todo lugar. Diz também o Salmo que Ele é o Altíssimo, seu poder não se pode alcançar, pois foi Ele que criou todas as coisas. No capítulo 1 do Evangelho de João, o apóstolo escreveu: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele está se referindo a Jesus, que estava no princípio da criação, quando tudo foi criado por Deus. Esse Salmo 91, além de ser um cântico de guerra, é também um salmo de exaltação, pois ele exalta o nome do Senhor. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente. O salmo é um cântico para os soldados que iriam enfrentar uma batalha e estavam aflitos com a situação que iriam enfrentar. Então alguém começou a cantar esse salmo. Esse salmo mostra a confiança que devemos ter no Deus Altíssimo e Onipotente. E ele fala no versículo 2 até o versículo 4: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Salmo 91, 2 e 4.
Mesmo que tenhamos que enfrentar uma batalha, devemos dizer sempre que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e nele confiaremos. Em segundo lugar, Deus é o Deus do impossível. No capítulo 14 do livro de Êxodo, Deus conduziu o povo de Israel para um caminho que terminaria diante do Mar Vermelho. Moisés achou estranho quando Deus pediu para que ele seguisse naquela direção, pois ele conhecia o caminho de volta. Ele tinha vindo do Monte Sinai para o Egito, mas Deus diz a ele para seguir naquela direção, porque ele iria mostrar o seu poder diante de um povo incrédulo aos poderes de qual Deus era capaz. O caminho a seguir levava para um caminho, uma situação sem saída, mas que também Deus tinha uma solução. Isso nos ensina que quando você se achar numa situação que pareça não ter solução, lembre-se que Deus sempre terá uma saída para você. E muitas vezes Deus não vai tirar o problema diante de nós, mas Ele estará dentro do problema, junto conosco. Deus não pediu para que o mar secasse, mas Ele disse para o povo: siga em frente, que eu vou resolver junto com você essa situação. Ele apenas abriu o mar, mostrando para aquele povo que o seu poder era inacabável, o seu poder era inexplicável. Quando você se achar em uma situação que pareça não ter solução, lembre-se de que Deus sempre terá uma saída para você, seja em qualquer circunstância. Ele pode abrir o mar e dar a solução que você precisa. No livro de Êxodo, capítulo 14, diz assim, no versículo 15: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dizem aos filhos de Israel que marchem. Por isso, nunca pare diante de uma dificuldade. Lembre-se que o Senhor estará sempre ao seu lado. Leve sempre o Senhor em suas orações, as suas necessidades, os seus problemas, para que Ele possa lhe ajudar nos momentos mais difíceis que você esteja enfrentando. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo escreveu: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, e com ação de graças. Em outra passagem, também disse Deus a Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Em vez de você ficar murmurando, se questionando por que essas coisas estão acontecendo, leve ao Senhor em oração, clame a Ele, mostre a Ele a dificuldade que você irá enfrentar, e certamente Ele irá arrumar uma solução. O povo estava clamando diante do mar, olhando para o problema que estava atrás, que eram os egípcios, junto com o faraó, pronto a destruí-los. E esqueceu de clamar a Deus. Por isso que Deus disse a Moisés: Por que vocês estão clamando a mim? Vocês estão orando a mim, Moisés? Diga ao povo que siga em frente. Muitas vezes é necessário entrarmos no problema, seguir em frente, sabendo que Deus está conosco. Ele pode abrir o mar das dificuldades. Ele pode achar uma solução que fará você ficar mais forte a cada problema que você enfrentar. Como eu disse,
Deus não acabaria com o problema daquele povo, mas faria o mais confiante nele. E muitas vezes, quando nossos problemas são grandes demais, nós podemos ver que o nosso Deus é maior do que o nosso problema. Que cada problema que você enfrentar, cada dificuldade que você enfrentar, você sairá dele mais forte ainda, porque Deus é o Altíssimo, Deus é onipotente. Em terceiro lugar, Deus sabe de nossas necessidades. Lá no versículo que lemos acima diz: não andeis inquietos, pois, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso está em Mateus capítulo 6, 31 e 33. Outra passagem impressionante que nós conhecemos foi quando Jesus andou sobre o mar. E nessa passagem diz que os barcos já estavam a 5 quilômetros de distância da costa. E os discípulos viram que Jesus vinha caminhando sobre as águas e tiveram medo. Mas Jesus disse: não temas, sou eu. Então convidou a Pedro para que viesse a ele sobre o mar. Pedro aceitou o convite, mas ao perceber o balanço das águas, começou a afundar e clamou a Jesus: Senhor, salva-me! E logo Jesus estendeu-lhe a mão e juntos seguiram para o barco. Eu quero te dizer que essa passagem Jesus ensina que Ele está te convidando você a segui-lo. Não importa a circunstância, e mesmo que o mar da vida se tornar revolto, Ele sempre lhe estenderá a mão para você e te conduzirá para um lugar seguro. Eu não sei como está a sua vida, como está a sua situação, mas posso lhe afirmar que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você crê? Então confie no Senhor. Confie sempre no Senhor. Ele trará uma solução para o seu problema. Não pense que muitas vezes quando você acha uma solução no meio de uma dificuldade, isso foi por acaso. É Deus intervindo na situação. Alguém deve ter orado por você, ou até mesmo você clamou, e Deus te dá a resposta. Não tenha medo quando os seus problemas vierem. Não tenha medo quando você achar que a sua dificuldade é maior do que você possa enfrentar. Deus é o Altíssimo. O Senhor é o Onipotente. E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente. Que Deus abençoe a sua vida e te guie para águas tranquilas, como disse Davi no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, Ele me conduzirá a águas tranquilas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar os vídeos que está sendo publicado aqui, para que mais pessoas sejam abençoadas com as mensagens que Deus tem colocado em nossos corações. Amém.